ouvir a Deus e os mandamentos ter. Glória a Deus. Meus irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos à Escola Dominical. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada vida que está compartilhando conosco nesta manhã. Hoje, domingo, 7 de março. São exatamente 9 horas e 27 minutos. E nós vamos começar a nossa aula. Eu quero dar as minhas boas-vindas a todos vocês. São muito, mas muito bem-vindos ao canal da Escola Bíblica da Igreja Batista Candelária, com o professor Isaías, esse que está falando com você. E é aqui neste canal, meu amado, na plataforma do Facebook, que você tem aprendido sobre Bíblia, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, conhecendo as Escrituras de uma forma simples, mas diferenciada. Não ensinamos a você muito mais do mesmo, sempre algo novo, para acrescentar aquilo que Deus já tem te revelado. E aqui você sabe, a gente não esconde absolutamente nada. Tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, nós também ensinamos a você. E hoje nós temos uma aula gigante, uma live monstra, com muita artilharia espiritual, toda pronta, apontada para você, para bombardear sua mente com coisas espirituais, com muita coisa nova para a sua vida. Eu tenho convicção que você vai se surpreender com as revelações que Deus vai nos fazer no dia de hoje. Então prepare-se, abra seu coração. Se possível, pegue uma caneta, um bloquinho de anotação, para você anotar aquilo que Deus vai trazer como novo no seu coração, para você anotar, não esquecer. E você sabe, nós aprendemos, não é simples e única e simplesmente para termos conhecimento, mas quando Deus nos revela algo e nós aprendemos, é para que a gente possa ensinar. Então você aprende, anota e ensina a outras pessoas, repassa. Mas hoje, além de ser um dia especial, porque é domingo, o dia de escola bíblica. Deixa eu desligar aqui o Nani, para você me ouvir melhor. Mas hoje é um dia em que toda a nação brasileira, todos os cristãos da nação brasileira estão em oração. Houve um clamor, uma conclamação por oração, por intercessão pelo povo brasileiro, intercessão pelo nosso governante maior, nosso presidente, e também pela saúde do nosso povo. Por isso, neste momento, nós vamos juntos unir a nossa fé para também participar deste movimento nacional de oração, tá certo? Mas antes, eu quero trazer aqui meus agradecimentos à doutora Maria Bethânia, que nos assiste, psicóloga, doutor Marcos Barbosa, médico lá do Hospital Esperança, doutor Joaquim Neves, a Júlia e o Márcio lá em Portugal. Júlia e Márcio, grande abraço. Meus amigos, casal Charlie e Jô, lá na Suíça, participa também com a gente. Minha irmã e minha família lá em São Paulo, Eliane, Dani, Tiago e todos os demais. Leandro, saudade de você, meu irmão, lá no Rio de Janeiro. Um grande abraço, mais prosperidade nesse negócio aí que você está fazendo, está empreendendo. Minha prima Neide, Midian, lá no Rio também. Juju, doutora Cacilda, também, com seu esposo Marcos, lá em Portugal.
Massaro no Japão. Bom, não sei se Massaro está acordado, porque o horário lá no Japão é exatamente o inverso. Mas sempre que pode ele participa. Se ele entrar aqui hoje eu vejo. Minha querida Genora, saudade de você, viu? Anote seu nome aqui para me lembrar de sempre dar uma palavra a você, porque a gente tem saudade daquelas nossas conversas. Tati, Eric lá na Bahia, Dinay Figueiredo, meus queridos, casal abençoado, Ieda, Ivanilda, George, Marcilene Barbosa, minha prima lá em Olinda e minha família toda lá. Minha cunhada Lili, a bispa Lili, e minha cunhada Lana, Luciana, Aurineto, meus cunhados, meus primos Lula e Nádia, Canã, Elizabeth e Elias, Carlos e Carla Ivo. Beijo para vocês. Adriano da Fox, nosso homem da segurança. E a todos os irmãos da nossa igreja que estão participando conosco, sempre estão participando conosco. Que Deus abençoe vocês de uma forma maravilhosa. Por isso eu quero convidar você para orar. Mas nessa oração eu quero lembrar um pedido particular da família Candelária. Nós precisamos orar pelo nosso irmão Osmar, que está internado no hospital. Osmar, esposo de Anita, parente da família de Menezes e Juju. Ele está com Covid e está internado. E eu quero nessa hora, também nessa oração, incluir eles. Eu quero que você aí junte a sua fé, você eleve o seu pensamento a Deus junto comigo aqui, para Deus fazer o milagre que é necessário, aquilo que os médicos não podem fazer, tá bom? Então, eu peço que você nesse momento feche seus olhos e junto comigo eleve seu pensamento a Deus, para a gente clamar aos céus e ver a obra de Deus sendo derramada sobre os nossos queridos, sobre essa nação. Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor meu Deus, envia o teu Espírito Santo sobre toda esta nação brasileira e sobre todos os cidadãos, sobre todos os milhões de habitantes desse país, meu Pai. Tem misericórdia do povo sofrido que se encontra nas periferias da nossa sociedade. Nós te pedimos, Senhor, que envies sobre nós o teu Espírito Santo, dando-nos unção necessária para enxergarmos o que cada um é capaz de fazer em sua própria medida e em sua esfera de ação. Que sejamos testemunhas da ética em nossa vida particular e testemunhemos tudo o que temos aprendido aqui na tua santa palavra. Sabemos que precisamos traduzir a tua vontade em ações do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na fila do banco, no trabalho, na família, na rua, em todos os ambientes em que nós visitamos. Nós te pedimos e que sejamos testemunhas de um novo tempo, meu Pai. Nós te pedimos que esta nova mentalidade alcance inclusive as nossas autoridades, as autoridades constituídas, que são os gestores de instituições, órgãos públicos, que a cegueira em seus olhos possa cair e ser removida, que nossos gestores e autoridades queiram retratar-se e fazer o bem para esta nação, que possamos testemunhar no dia a dia os valores do Evangelho como uma verdadeira avalanche de santidade, alcançando a todos para que o exemplo possa converter muito mais pessoas. Permite-nos, Senhor, enxergar com clareza o que devemos falar e em quem devemos influir. Queremos pedir por Osmar,
Meu Deus, o teu servo missionário. Meu Deus, o teu servo que tem contribuído com a tua obra. O teu servo que tem sido, meu Deus, um grande pai de família, um grande pai, um grande esposo, um servo fiel, que tem, meu Deus, te servido todos esses anos da sua vida. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, que essa enfermidade, meu Deus, que está abatendo a sua saúde, seja retirada, meu Deus, que ele seja curado, que por milagre, por misericórdia do Senhor, ele seja retirado daquele hospital. Aquilo que os melhores médicos ali, ou os melhores medicamentos não consigam fazer, que o meu Deus faça uma obra milagrosa, meu Deus, na vida do teu servo, e traga ele de volta ao seio da sua família. Não permite, meu Deus, que a Covid vença, mas que o teu poder sobrenatural possa tirá-lo daquele hospital e trazê-lo de volta aos braços da sua amada, da sua família, do seu povo. Pai querido, oramos pelo pastor Geraldo Lima, que se encontra também hospitalizado lá no Rio Grande do Norte. Que o meu Deus entre naquele lugar com a sua mão. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja cancelado todo o mal que está sobre a vida dele. Retira, meu Deus, estas sequelas da Covid. Limpa seu pulmão, sopra nos seus pulmões o ar da vida. Sopra, meu Deus, na vida dele, a tua vida. Em nome de Jesus, traz ele de volta, Pai. Nós te oramos, nós te pedimos também, Senhor, que o teu Espírito ilumine as nossas mentes e coloque brilho em nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Olhem, hoje você vai lembrar desse dia, não vai esquecer. É hoje, é agora. Você está no lugar certo para saber grandes coisas. Agora, qual é a sua parte nisso? Qual vai ser a sua participação neste grande movimento hoje, nesta grande aula, nesta aula gigante? Sabe qual é a sua participação? Eu vou te dizer. Primeiro, coração aberto. Abra aí o seu coração. Abra para coisas novas, porque o que eu vou lhe dizer é coisa nova. Abra o seu coração para as coisas novas. Segundo, sede de Deus. Sede do eterno. Sede de conhecer as coisas do eterno. E em terceiro e último lugar, vontade de aprender. Olha, irmãos, eu quero que você use aí também os seus dedinhos. Você que está no aparelho celular, você que está num tablet, você que está num computador, num notebook, num desktop, você que está me assistindo por um aparelho. Vai aí na setinha embaixo da imagem, onde tem lá compartilhar. Envia agora para o maior número de pessoas, contatos, amigos, família. Quando você faz isso, você está comigo também evangelizando, pregando e abençoando outras pessoas. Porque me diga, quando eu iria poder falar para essas pessoas que estão na sua lista? Quando? Talvez nunca. Mas através de você, Deus vai até essas pessoas. Então, sinta essa responsabilidade. E sinta o prazer de fazer a vontade de Deus, divulgando sua palavra. Faça isso e deixe o resto com o Senhor. Então, você tem aí uns minutinhos para fazer isso. A setinha está aí embaixo, aquele aviãozinho que fica aí embaixo da imagem. Você vai lá e compartilha com os seus contatos, para que mais pessoas também possam receber a palavra de hoje. Você faz a sua parte, eu, professor Isaías, faço a minha, e Deus, com certeza, já está fazendo a dele. Amém? Muito bem, então você tem aí um minutinho. Eu vou tomar aqui minha água enquanto você faz aí o seu compartilhamento. Compartilha aí com as pessoas. Muito bem.
Oi, Dora. Paz, querida. Esther, Vânia, Bida. Oi, Esther, seja bem-vinda, minha irmã. Prazer tê-la aqui conosco. Diana, lá na Paraíba, né, Diana? Mas não perde uma, né? Deus te abençoe, minha amada. Elias Cordeiro, meu líder. Prazer ter você aqui, meu irmão. Rosângela. Cadê Rejane? Marilene, minha amiga, aniversariante da semana. Eita, foi uma festa, hein? Bolo e tudo mais, né? Quebrou ele, Jimmy. Paz, Esther. Bom ter você. Rita, minha amiga. Você disse que a semana passada não falei com você. Tô lembrando você aqui. Compartilha aí, Rita, também, viu? Faça aí a sua parte. É Dilton e a esposa. Prazer enorme, irmãos. Olha, aí tem mais gente aqui que eu não estou conseguindo enxergar o rostinho, porque fica pequenininho aqui no meu celular. Mas Deus, vocês são todos bem-vindos, muito, muito bem-vindos. Deus já abraçou todos vocês aqui hoje, tá bom? Muito bem, eu estou ansioso para começar. Vamos lá, olha só, irmãos. Paz, irmã. Jonas, grande abraço também para você. Você e Dora. Vamos lá. Quem for chegando, vai dando aí um oi para todo mundo, dando a paz. Nilda, querida. Eita, Júlia, apareceu agora. Vamos lá. Você está pronto? Você está pronto? Você pode dizer: professor, eu estou pronto. Estou com a minha Bíblia, estou com papel. Tefa, minha secretária. Estou com o papel, estou com caneta e estou com o coração aberto para aprender tudo de Deus. Então aperta os cintos, porque hoje você vai voar. Deus vai te dar asas. Deus está te dando asas, as asas do conhecimento de sua sabedoria. Andressa Caetano, beijo para sua mãe, viu? Saudade dela e de seu pai, Geraldo. Eu vibrei e eu continuo vibrando com as coisas de Deus. Às vezes, como um garoto, um menino que recebe algo novo. Você lembra daquela sensação quando papai e mamãe traziam algo novinho em folha e você abria? Meu Deus, essa é a sensação que eu tenho ainda quando Deus me traz coisas novas, me revela coisas novas e chega o dia de domingo para eu trazer para você aqui. Pessoal lá de Minas Gerais, Ivanice, Deus te abençoe, minha irmã. Prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigado por estar participando. Pegue caneta e papel, você tem coisa para anotar. Ademilde, serva de Deus, esperando aquele dia do testemunho. Wagner, meu líder. Vamos lá, meus irmãos, vamos começar. Thompson, abraço, líder. Sindá, saudade de tu, Sindá. Vamos começar? Irmãos, Deus diz a Moisés como ele queria que fosse construído o espaço que serviria para a adoração a ele mesmo. Preste bem atenção. E o Senhor, ele não só designou a Moisés aquilo que deveria ser feito, mas deu a Moisés tudo especificado, medidas exatas, o material que deveria ser utilizado na construção e inclusive as pessoas que deveriam fazer a obra. Ou seja, o Senhor não deixou nenhum pormenor de lado, mas disse tudo exatamente como queria. Eu quero lembrá-los que estamos estudando a saída do povo de Israel em direção a Canaã. Lembramos que o povo, só dando uma rememorada aqui para você, lembramos que o povo saiu do Egito numa data entre 10 e 14 de abril de 1462 a.C. O povo demorou cerca de 3 meses para chegar ao Monte Horebe, ok? Muito bem, portanto, ele chega ao monte mais ou menos em meados de julho. Ali eles vão ficar 40 dias à espera de Moisés, que havia subido o monte para conversar com Deus e receber das mãos de Deus as instruções de como eles deveriam se comportar no deserto até a chegada à terra Canaã e também receber as tábuas da lei. Moisés, quando desce, é mais ou menos lá para o fim de agosto, né? E quando ele desce, você e eu lembra, nós já estudamos semana retrasada, foi um desastre. Ele encontra o povo em completa perversão, adorando um bezerro de ouro.
Acontece toda aquela repreensão e toda aquela situação, e vai se passar alguns dias até que Moisés novamente retorne ao monte, e ali ele vai passar novamente 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. A primeira vez ele desceu com as tábuas da lei na mão. Contudo, aquela revolta, aquele aborrecimento, aquela ira tomou conta do coração de Moisés, e ele esqueceu que tinha nas mãos. Com tanto aborrecimento, ele jogou as tábuas e as tábuas foram quebradas. Mas ele vai receber outras. Ele regressa novamente ao monte, passa lá mais 40 dias e 40 noites, e nós já estamos mais ou menos aí em outubro, né? Julho, agosto, setembro, outubro, 40 dias depois. E é nessa altura que nós vamos ter o início da construção do tabernáculo. Sabendo que o tabernáculo vai ser inaugurado pela orientação de Deus no primeiro dia do ano, segundo o calendário judaico, que no nosso calendário equivale a mais ou menos março e abril, final de março e início de abril. E sabendo que a construção ela vai começar em outubro, que é quando Moisés desce do monte e traz as orientações para começar a construção, temos aí cerca de mais ou menos 6 meses para o trabalho de edificação do tabernáculo. Lembrando, irmãos, que eles estão no deserto. Eles estão no deserto. Por isso, nós vamos ler o texto que nos revela aquilo que Deus orientou Moisés a repassar ao povo. Por isso, abra sua Bíblia no capítulo 35 do livro de Êxodo. Capítulo 35 do livro de Êxodo. Você acompanha aí na sua versão e eu vou ler aqui na minha, e a gente vai fazendo os devidos comentários. Parabéns, Rita. Tá mandando uma rosa para Sindá, né? Muito bem. Vamos lá? Vamos ler. Capítulo 35 do livro de Êxodo. Comece comigo a partir do versículo 4. Diz o seguinte: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiros, tintas vermelhas e peles de texugos, madeira de acácia e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras de onix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham também os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os varais, o azeite da unção, o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário,
as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Você vai vendo aí que Deus está passando para Moisés as coordenadas de todos os materiais que é necessário para fazer o seu tabernáculo e as peças interiores. Deus vai passar depois as medidas, como fazer. Preste bem atenção. Há aí uma solicitação de Deus. Deus poderia determinar, mas Ele está pedindo que voluntariamente as pessoas doem, façam isso de bom grado, de bom coração. A oferta, ela deve sempre ser para Deus de forma voluntária, deve ser prazerosa, nunca por obrigação ou por uma responsabilidade, não. Deve ser feito com prazer, deve ser feito com amor. Essa oferta, ela tem que ser dada a Deus para que seja aceita com um coração alegre, com um coração feliz por estar podendo participar. Em toda a congregação dos filhos de Israel, versículo seguinte: saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo o homem que se achou com azul e púrpura e carmesim, linho fino, peles de cabras e peles de carneiros, tinta vermelha, ele os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia a trazia para toda a obra do serviço. Olha, e todas as mulheres sábias de coração, elas fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado: o azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu com habilidade fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras de onix e pedras de engastes, e era para colocar no peitoril da roupa do sacerdote, e especiarias e azeite para a luminária, e o azeite da unção e o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pelas mãos de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e lapidar de pedras para engastes, e para entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e o Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criação e invenções. Deixa eu chamar a atenção de você aqui só para um detalhe. Perceba que existiam em toda a nação homens inteligentes, homens dotados de capacidade de realização. Contudo, a palavra diz, Deus disse a Moisés que dotaria e dotou aqueles a quem ele chamou de conhecimento e sabedoria para fazer coisas de invenções, criação e invenções. Então, não era porque eles tinham conhecimento ou aprenderam com alguém, mas era porque Deus deu sabedoria.
Então Deus, muitas vezes, coloca na mente das pessoas a obra que tem que fazer e a sabedoria como fazer. Você já viu pessoas assim? Pessoas que não têm nem mesmo nenhum tipo de conhecimento acadêmico, nunca passou numa faculdade, mas tem uma inteligência acima do comum, acima da média, realiza obras que outras pessoas não realizariam, não é? Ou seja, pessoas dotadas de conhecimento e sabedoria vinda diretamente de Deus para fazer as coisas para a obra de Deus, ok? Muito bem. O que é que aconteceu? Deus falou com Moisés, passou todas as orientações para a construção do tabernáculo. Você viu o que aconteceu? Quando Moisés desceu a primeira vez do monte, o bezerro de ouro estava construído. Moisés repreendeu o povo, Deus repreendeu o povo, disse ao povo, disse a Moisés que não caminharia mais com eles, no meio deles, para que a ira de Deus não se acendesse e destruísse a todos. Aliás, Deus propôs a Moisés destruir todos e recomeçar uma nova nação a partir dele. Moisés, como intercessor, se coloca na brecha, como líder do povo se coloca na brecha, começa a orar, interceder, argumenta com Deus, e Deus, no final de tudo, que foi no final do texto passado, diz a Moisés: por você eu vou atender. E Deus então resolve atender ao pedido de Moisés e caminhar com o povo. E então passa para Moisés todas essas orientações para que fosse construído o tabernáculo, que simbolizaria, ou seja, que era o local da presença de Deus. Muito bem. Deus decide então atender Moisés e diz: tudo bem, eu vou com vocês. Mas como é que Deus iria no meio do povo? Ele iria através de quê? Da construção do tabernáculo. Porém, esse tabernáculo teria que ser construído no centro do acampamento, como vimos semana passada, no centro do acampamento, lembram? E seguindo todas as orientações da construção, tanto do tabernáculo, como dos utensílios, da decoração e das peças. E isto iria marcar a vida de Israel nos próximos 39 anos. Sim, porque já tinha se passado quase um ano aqui, né? Já estávamos já em outubro, desde que eles saíram do Egito, então já não é mais 40 anos, é nos próximos 39, né? Eu já tinha se passado. Agora vejam que coisa linda de se compreender. Para a gente começar a entender o significado da palavra e do tabernáculo, a gente precisa entender como que ficava a acomodação de todas as tribos e a acomodação do tabernáculo no acampamento, nas paradas que o povo fazia no deserto. Nós sabemos que Israel, em sua caminhada até a terra prometida, eles pararam 40 vezes. E todas as vezes que pararam, eles tinham uma ordem, onde ficariam cada tribo e aonde o tabernáculo iria se posicionar. Geralmente, quando o povo parava, Moisés e os líderes escolhiam uma enorme planície, não é? Para que pudesse fazer o acampamento, porque eram milhões de pessoas e eles eram divididos em tribos. Quantas tribos? 10, 12. Eram 12 tribos dos filhos de Jacó. E eu vou mostrar para vocês agora uma representação gráfica de como o acampamento ficava. Como é que o acampamento ele era montado. Quando paravam na grande planície escolhida por Moisés e pelos líderes, eles então paravam e acampavam. E eu vou mostrar para vocês uma representação gráfica de como é que eles acampavam, como eles se mantinham, a posição de cada um. Irmão Isaías, é importante que eu saiba como os israelitas montavam os seus acampamentos. Não é como eles montavam as engrenagens, mas como eles ficavam à disposição de cada um. É importante. Por quê? Porque, meus amados, nada, absolutamente nada,
no Antigo e no Novo Testamento, foi feito, colocado, escrito de forma aleatória. Tudo tem um sentido e você vai aprender o sentido das coisas, a compreensão das coisas a partir de hoje. Presta atenção. Veja como ficava o acampamento. Tá dando para ver? Olha só, todas as tribos. Aqui, a coluna de fumaça que ficava sobre o tabernáculo, a parte do tabernáculo que era chamada de Santo dos Santos. Então veja aqui toda a posição, como ficava o acampamento, todas as tribos. Aqui você tem, ó, Zebulon, Isacar, Judá, Ruben, Simeão, Gade. Aqui você tem Dan, Asser, Naftali, Efraim, Manassés e Benjamim. Aqui você tem Moisés, Arão e os seus irmãos, que eram os sacerdotes, e os 3 filhos, que eram os levitas, que ficavam próximo ao tabernáculo. Agora preste atenção. Pela primeira vez, eu vou colocar para você e vou chamar o tabernáculo pelo nome que ele era chamado lá no hebraico, no antigo hebraico aí, nesse período. Ele era chamado de Miskan. Miskan. Se escreve M-I-S-H-K-A-N em hebraico, Miskan. E você vai saber agora o que significa tabernáculo ou Miskan. Viu aqui como é que eles se posicionam? Olha só. 3 tribos a leste. A leste. E Moisés, por que aqui é o leste? Eu vou lhe explicar, você vai saber por que eu estou dizendo que aqui é o leste. Aqui fica o tabernáculo e a frente do tabernáculo, ela ficava para o leste. A frente do tabernáculo, ela ficava sempre para o leste. Por quê? Você vai saber. Há uma razão para isso. Leste, não é? 3 a oeste, 3 ao sul e 3 ao norte. Eram as 12 tribos. E Moisés não poderia ficar 2 tribos aqui, 4 aqui, 3 aqui, 3 aqui, não? Não. Existia uma ordem. E você sabe por quê? Ficava 3 tribos em cada ponto cardeal da terra? Você vai saber. Existe uma razão. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Muito bem. Depois eu trago novamente a imagem para a gente dar as devidas explicações. Olha só. Você vai saber agora o que significa esta palavra, tabernáculo, ou Miskan. Miskan. Ok? Nós vamos ver. Êxodo 25, versículo 8, diz o seguinte: Deus fala a Moisés assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Irmãos, desde que o mundo é mundo, desde o paraíso, desde Adão e Eva, nós percebemos que a vontade do Criador, a vontade de Deus, é habitar no meio dos seus filhos, no meio do seu povo. Se você me perguntar, irmão Isaías, por que é que Deus sempre desejou tanto habitar no meio do seu povo? Eu vou lhe dizer que é algo espiritual, que eu não tenho essa explicação. Duvido que alguém tenha essa explicação. Porque um Deus tão grande, tão maravilhoso, possuidor de todo o poder, criador de todas as coisas, deseja habitar no meio de criaturas feitas do pó.
Criaturas tão pequenas, criadas por Ele mesmo. Talvez alguém pode pensar assim: Deus se sente só? Seria isso uma heresia, né? Dizer que Deus se sente só. Afinal, Deus vive cercado de miríades, milhares de anjos e pode ter o que quiser. Então esse sentimento de solidão não existe no coração do nosso Deus, ok? Bom, seria uma forma de abordar para poder talvez explicar ou entender, né? Mas não há uma explicação de porque Deus, esse Deus que você vê todas as coisas criadas pela obra da sua mão, pelo poder da sua palavra, Ele deseja tanto habitar no meio do seu povo. Ele tira um povo escravo lá do Egito, torna esse povo propriedade exclusiva, como fosse primogênito dele, e quer se tornar um andante, um viajante com eles, no meio deles, para que ele pudesse atender esse povo, para que ele pudesse falar com esse povo, e esse povo falar com ele. E Deus deseja estar no meio deles. Olha, a imagem que você viu, todas as tribos estão em volta do tabernáculo, ou melhor, o tabernáculo está no meio de todas as tribos. Qual é a ideia do tabernáculo? Irmãos, primeiro, essa ideia do tabernáculo, ela nasceu no coração de Deus, porque foi o próprio Deus que disse a Moisés para construir esse tabernáculo. Depois de libertar seu povo, ele deu instruções a Moisés lá no monte, que no deserto eles deveriam construir um lugar santo, um tabernáculo, onde ele estaria para que ele pudesse se manifestar. Mas acima de tudo, para que Deus estivesse no meio do povo. A palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Espírito Santo, usando João, ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele faz, ou ele está fazendo uma referência ao que aconteceu lá no deserto. É uma referência direta ao tabernáculo. Porque a ideia de Deus sempre foi habitar em nosso meio. Aqui o tabernáculo foi a forma daquela época que Deus proveu para habitar no meio do seu povo aqui na terra. A ideia de Deus sempre foi estar próximo ao nosso lado. Olha que coisa incrível. A palavra que representa o tabernáculo é chamada de Miscan. Ela vem de uma raiz hebraica chamada Sharem, que forma a palavra tabernáculo, que significa vizinho. Isso mesmo, vizinho. Entenda, a vontade de Deus não é habitar em nosso meio. Não é isso que Deus queria, habitar no meio do seu povo? Sim. Deus queria habitar no meio do seu povo para ser o quê? Para ser o seu vizinho. Estar vizinho dos seus filhos, do seu povo. Aquele que lhe socorre na hora que você mais precisa. O vizinho está do seu lado ou está na sua frente. Na hora da necessidade, não dá tempo chamar o parente distante. Com quem é que vamos nos socorrer? Com o vizinho. Você vai bater na porta do vizinho. Ele quer ser o primeiro. Deus quer ser o primeiro a ser acionado em todos os momentos da nossa necessidade em nossa vida. Quantas vezes você não já bateu na porta do vizinho para chamá-lo, para pedir ajuda, pedir um socorro? Ele não vai buscar um parente distante, ele vai chamar quem? O vizinho. Você mesmo já deve ter socorrido um vizinho ou foi socorrido por um em qualquer situação, desde um socorro médico a um objeto, um martelo, um alicate, um alimento ou qualquer outra coisa. Talvez você tenha já se socorrido com o vizinho. Você não vai ligar para o seu parente lá do outro, não, você vai bater na porta do vizinho. Vizinho, você tem aí um martelo para me emprestar? Me socorre, estou precisando ir ao médico aqui, estou sem carro, me ajuda aqui. E o vizinho vai. Ele pode te conhecer ou não, ele vai te ajudar, assim como você também.
Então, esta palavra, veja a simplicidade da explicação. Essa palavra tabernáculo, ela tem uma raiz hebraica chamada sharem, que a tradução dela significa vizinho. Então, era estar vizinho dos seus filhos, vizinho do seu povo. Era disso que se tratava a construção do santuário. Como trazer Deus do céu à terra, por assim dizer, ou pelo menos do alto da montanha onde ele estava com Moisés, até embaixo do vale, do Deus distante de poder estarrecedor e inspirador, mas trazer ele para perto dos seus filhos, a sua presença residente, como a Bíblia chama no Antigo Testamento o Shekinah, Deus como um vizinho íntimo e próximo dentro do campo, no meio do seu povo. Olha aqui novamente a formação das tribos em volta do tabernáculo, em volta do Mishkan, do tabernáculo. Preste bem atenção. Eu quero que você dê uma olhada, porque eu vou lhe fazer uma pergunta. Por favor, dê uma olhada nessa disposição aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Eu quero que você dê uma olhadinha na posição em que foram colocados em volta, um após o outro. Por favor, preste bem atenção. Preste atenção. Leste, oeste, sul e norte. Esta posição não era aleatória. Do tipo, na próxima parada, uma tribo dizia, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ficar naquele lugar, eu quero ficar ali é melhor para mim. Não existe isso. Não existia nada disso. Era um comando militar, um comando de Deus. Não havia concessões, não havia jeitinho. Tudo deveria ser como estava determinado. Preste atenção a isso aqui. Levantavam o acampamento e quando acampavam novamente, todas as tribos deveriam estar na mesma posição. E por 40 anos foi assim. Isso, Wagner. Mas se você prestar atenção nessa disposição, você vai ver que essa disposição do acampamento, ela tem uma formação. Wagner já respondeu ali. Você está vendo isso também que Wagner enxergou? A disposição do acampamento é em formato de quê? De cruz. Em formato de cruz. Por que a disposição do acampamento em volta do tabernáculo formam uma cruz? Por quê? Porque o tabernáculo, irmãos, ele fala de Jesus. Muito bem, Rosângela, é verdade. Formato de cruz. Porque o tabernáculo, ele tem a forma de cruz. Não é o tabernáculo, mas é o acampamento. A forma que eles acampavam. A forma que era disposto o acampamento era em formato de cruz. Por quê? Porque o tabernáculo que está no centro do acampamento, ele fala de Jesus. Em todo o tempo fala de Jesus. Todo ele fala de Jesus. Até na conformidade e distribuição ele fala de Jesus. Tem mais. Olhando atentamente para a disposição de todas as tribos, elas não estão dispostas aleatoriamente, tudo tem um significado. E que significado podemos ver no tabernáculo? Olha só aqui a imagem mais uma vez, preste bem atenção. Porque na constituição física e logística do acampamento existem detalhes que precisamos compreender, porque são revelações de Deus para nós. Preste atenção. Três tribos ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. O que você acha disso? Você acha que isso é aleatório? Não, ele não é. Os 4 pontos
leste, oeste, sul e atrás de mim o norte. Não é aleatório. Os 4 pontos cardeais da terra têm um significado. E você vai aprender agora. Olha só. O tabernáculo, ou Mishkan, a presença de Deus, esse vizinho que habita no meio da congregação. O leste é maior, né, Orlando? Mas entenda bem aqui, olha só. Olha a explicação. Esse vizinho que habita no meio da congregação, ele deveria irradiar a sua habitação, a sua presença para os 4 cantos da terra, através de cada uma das suas tribos. Agora, além de tudo isso, sobre esse conhecimento, essa revelação sobre os 4 pontos cardeais da terra, é que tem 3 tribos em cada um desses pontos. Note, a forma que o acampamento é montado é em forma de cruz. Em cada lado dos pontos cardeais da terra estão montados 3 tribos: norte, sul, leste e oeste, para que representasse ali a presença de Deus, o Shekinah de Deus no meio da congregação, fosse expandido para os 4 cantos da terra através de cada tribo, através dos seus filhos. Agora, por que 3 tribos em cada um desses pontos cardeais? A pergunta é: por que tem 3 tribos em cada ponto cardeal? Por que não foi 4 de um lado, 2 de outro? Por quê? Por quê? Primeiro entenda, irmãos, que no hebraico, a língua original do Antigo Testamento, você já sabe que as palavras, elas contam histórias. Os números, eles contam histórias. Tudo tem seu propósito, né, Ivanice? Então, se você é novo por aqui, você ainda está entrando há pouco tempo na escola, você vai lá atrás nos vídeos anteriores da escola, no Facebook, e você assiste a alguma das nossas aulas, você vai conhecer melhor essa dinâmica do povo hebreu, os números. Mas vamos lá: 3 tribos para cada canto da terra, leste e oeste, norte e sul. 3 tribos, e não uma, não 2, não 4, mas 3. O que você lembra? Se o tabernáculo fala de Jesus, se a disposição e o formato do acampamento é em forma de cruz, estamos falando de Jesus. O que você lembra de mais importantes ligado a Jesus, o Verbo de Deus, na Bíblia, sobre o número 3? Na formação nós temos a cruz, apontando para o maior evento universal de libertação que já existiu. E em cada ponto nós temos o número 3, ou seja, 3 tribos. Que após a morte de Cristo, isso, já tem alguém aqui respondendo: Trindade. Muito bem. Nós estamos apontando para Cristo. O tabernáculo aponta para Cristo. Ele foi montado em forma de cruz. Nos 4 cantos da terra, a sua mensagem vai sendo levada, vai sendo distribuída, sua presença através dos povos para os 4 cantos da terra, através das suas tribos, dos seus filhos. A pergunta é: por que haviam 3 tribos em cada ponto e não um número diferente? Muito bem, deixa eu explicar. Irmãos, em cada ponto, nós temos o número 3. Agora note, a disposição das tribos era em forma de cruz, aponta para Jesus. Depois da cruz, a mensagem
distribuída para todo o mundo, nos 4 cantos da terra, através dos seus filhos. O que é que aconteceu depois da cruz ao terceiro dia? Após a morte de Cristo nesta cruz, aqui representada, ele ressuscita ao terceiro dia. E esse número 3 fala um pouco mais. Ele fala não só do terceiro dia, que tudo isso iria acontecer, mas fala da mudança da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da doença para a cura, que chega, essa cura que chega nas vestes daquele que vem em nome do Senhor. Agora preste atenção, essas 3 tribos dispostas, apontando para os pontos cardeais da terra, simbolizava que estavam irradiando o poder de Deus, o Michigan, daquele grande vizinho que estava ali no centro, no meio deles, para que mudasse todo o estado, todas as nações. Esse povo que abriga essa majestosa presença no meio deles, no meio de si, deveriam ser os transmissores, os embaixadores desse poder que emana do centro do Michigan, do tabernáculo. E hoje esse tabernáculo é você, sou eu, que temos dentro de nós, no meio de nós, no nosso meio, essa presença augusta, majestosa do Criador, através do seu Espírito Santo, que devemos ser a luz do mundo, sal da terra, agente de mudança para os 4 cantos da terra. Aleluia. Entendeu, irmãos? Entendeu? Agora é que vai esquentar. Agora é que a coisa vai esquentar. Nós estávamos apenas na cobertura do bolo. Nós vamos agora para o recheio, a parte mais profunda. Ah, meus irmãos, Deus é lindo. E tem tanta coisa para nos dar. Ele tem muito mais para nós. Ele tem muito mais para nos dar. Ele quer nos dar, ele tem alegria em que conheçamos os seus segredos e os seus mistérios. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí. No Evangelho de João, no capítulo 10 e o versículo 9. João, capítulo 10, versículo 9. Abra a sua Bíblia aí. Você entendeu por que 3 em cada ponto? Foi após o terceiro dia que ele ressuscitou. E esse povo que abriga a presença de Deus no seu meio, agora você e eu, tabernáculo de Deus, morada de Deus, ele habitando em nós, precisamos espalhar para os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, essa presença poderosa que está em nós. É lindo isso. É lindo. João capítulo 10 e o versículo 9. Agora vai esquentar, viu? Nós estávamos apenas na beirada, como diz o pastor Nilton, né? Comendo só pelas beiradas. Mas nós agora vamos entrar no miolo, na parte mais profunda, que é o recheio desse bolo. João 10 e o versículo 9. Eu vou ler para você. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Vou repetir, preste bem atenção. Tem perguntas aí. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Você já deve ter lido esse versículo muitas vezes, certo? Quando você lê este versículo, você crê que você compreende todo este versículo? Você acredita que quando você lê esse versículo, você tem compreensão, clareza, entendimento deste versículo? Leia ele novamente. Eu lhe pergunto, você enxerga alguma coisa estranha nesse texto? Algo que você deveria perguntar para que o texto ficasse totalmente mais claro para você?
Digamos que você agora é um repórter gospel investigativo. Que pergunta inteligente você faria nesse texto? Eu vou ler o texto de novo. Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Que pergunta inteligente você faria nesse texto? Jesus está falando isso para você. Você é um repórter gospel investigativo. E aí, quando ele diz isso, que pergunta você faria? Ou você diria para ele: ah, entendi, Jesus, eu estou sabendo tudo isso aí, já entendi, obrigado. Ou você faria a pergunta para poder compreender esse versículo. Você acha, tem alguma coisa que você acha estranho nesse versículo? Eu vou começar. Eu perguntaria: que porta é essa? Uma pergunta. Que porta é essa? Eu perguntaria: que porta é essa? Eu sou a porta, que porta é essa? E você perguntaria o quê? Pense aí. Que tipo de pergunta você faria a Jesus nesse texto? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Sim, ele disse: eu sou a porta. Tá certo. Eu sou a porta. Que porta? Entrará e sairá, Jonas está dizendo. Nós somos libertos, não somos mais escravos. Entrará e sairá. Fica um pouco estranho, Jonas, a pessoa entrar em Jesus e sair de Jesus? Isso, Stefano, entrará e sairá, né? Entra e sai, muito bem, Vânia. Sai de onde? Para onde? Vida. Muito bem. A porta de acesso a Deus, Gabriel. Eita, o caminho, a verdade e a vida. Entrará e sairá, a Rosângela está perguntando. A porta eu entendo, mas o sair, né? Bíblia está dizendo. Que pastagens, né, hein, Sandra? Que pastagens são essas, né? Entrará e sairá. É estranho, né? Se Jesus, ele é a porta, eu entro nele, não é? Entrará nele, ganho salvação e depois saio. Cristiano está dizendo: entrar, ser liberto dos pecados e sair. Ivanice pergunta: que pastagem, Senhor, eu encontrarei? Muito bem. Muito boa pergunta. Sairá para evangelizar. Gabriel está dizendo. Muito bem. A vida eterna, Marilene está dizendo. Olha, tem muitas perguntas que poderíamos fazer para entender perfeitamente isso. O que o Senhor quer dizer com eu sou a porta? Que porta é essa? Eu entro e faço morada, mas sair por quê, né, Bida? Muito bem. Eu gostei da pergunta de Bida, que é a esposa de George. Ivanilda, né? Ivanilda. Eu faço morada, mas por que sair, né? Entrar em Jesus e sair. Entrar com pecado e sair para a vida eterna. Porta do céu. Júlia, a entrada é diferente da saída? É, Júlia? Muito bem. Vamos lá, olha só. Deixa eu só agora, porta de Salvador. Entra para ser liberto e sai para fazer a obra. Mas sair de Jesus? É estranho não, irmão? Entrar em Jesus e depois sair? Muito bem, tá bom. Olha só. Tem muitas perguntas e agora se eu deixar, vocês vão ficar perguntando muita coisa. Mas tá bom já, as perguntas estão excelentes. Então, joia, vocês estão um bom repórter. Estão excelentes. Vamos ver o que Jesus vai responder agora. Então, qual é a pergunta? Vamos lá aqui. Qual é o texto? Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Primeiro, nós precisamos lembrar
que nós estamos falando do tabernáculo. E que o tabernáculo ele fala de Jesus. Ele aponta para Jesus. Ele aponta para a cruz. Ele aponta para a ressurreição. Ele aponta para salvação. Ele aponta para a vida eterna. Quando Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O que ele quer dizer com isso? Que porta é essa? Entrar para onde? Sair por quê? E que pastagens são essas? Resumindo aqui as perguntas de todos vocês, tá bom? Muito bem. Então, se você estiver comigo na próxima semana, eu vou te responder item por item. Você vai saber exatamente o que é que Jesus estava dizendo para os judeus naquele momento. Eu sou a porta, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Que porta é essa? Entrar para onde? Sair por quê? E que pastagens são essas? Na próxima semana você vai ficar sabendo. Fica comigo no próximo domingo, no mesmo horário. A Diana agora me fez rir. Diana disse: mas professor, é o horário, meus amados irmãos. São exatamente 10 horas e 31 minutos. Ou seja, estou recordando, né, Dora? Daquele jeito, né, Dora, que eu fazia, né? São 10h31, estou passando 1 minuto já do horário, tá bom? Então na próxima semana, se Deus nos permitir, nós estaremos juntos mais uma vez, e eu vou trazer para você, tá bom? Essa resposta. Entrar para onde e sair para onde? Agora, a resposta para essas perguntas está no tabernáculo. É lá que as respostas estão. E se você estiver comigo, na próxima semana você vai ficar sabendo, tá bom? Agora, se foi boa a aula, se você gostou, se o Espírito Santo falou no seu coração, comenta. Faz aí seu comentário, participa. Eu quero registrar seu comentário, marcar você também. Então diz aí: gostei da aula, a aula foi boa, enfim, faz seus comentários aí depois, tá bom? Receba aí então a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado, domingo em paz na presença de Deus. À noite nós temos o culto, e hoje vai ser online, né? Porque o nosso governador estabeleceu aí mais uma restrição, que não poderemos estar juntos à noite. Então vai ser tudo online através do Facebook, tá bom, irmãos? E aí você fica ligado, porque 18h30 o pastor Shirley e os demais irmãos do louvor estão abrindo o culto para abençoar a sua vida também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Prazer, irmãos! Até a próxima semana, querendo Deus.